O segredo é: todo aluno deve fazer aula de reforço. A cultura da falta da aula de reforço só acontece nas escolas de baixa qualidade. Eu estou querendo dizer que nessas escolas, as pessoas usam, né? A escola usa a aula de reforço para aquele aluno que está fraquinho, aquele aluno que, por vários motivos, não estuda em casa, tal, e tem dificuldade. Aí alguém fala aula de reforço para ele. Ele não está compreendendo aquilo que está sendo explicado. Aí sai aquele papai, aquela mamãe procurando um professor de reforço. E o máximo que esse professor de reforço faz é fazer com que o aluno compreenda aquele conteúdo. E a partir do momento que o aluno compreende aquele recurso, ele já sai da aula de reforço, como se então a missão tivesse cumprida. Essa é a maior falácia desses nossos últimos séculos, considerando o anterior e o atual. Isso foi pregado, pessoal. E eu posso garantir a vocês, nossas escolas estão agindo errado, por falta de reuniões e aprimoramentos pedagógicos. É político querendo comandar a escola, é empresário querendo comandar a escola, e professor mesmo, que estudou no mínimo 4 anos para estar dando aula, é o menos ouvido. Menos ouvido no seu município, no seu estado, no seu país. As universidades tinham voz, mas agora parece que não querem mais falar. Até porque quando se atrevem a fazer uma pesquisa dentro da área da educação e ensino básico, sempre vão para o lugar errado. Eles vão consultar dados da Secretaria de Educação, vão consultar professores que estão trabalhando na Secretaria de Educação, e aí eles passam longe da verdade. Ministério Público, a mesma falha das universidades. Jamais esses dois órgãos vão saber o que é a escola, o que acontece, como acontece, se não começarem a ir direto na escola e no conselho escolar de cada escola, ou no Conselho Municipal de Educação de cada município. Que esses dois órgãos, pasmem, não é a Secretaria de Educação que é responsável pela qualidade do ensino, é o Conselho Municipal de Educação. Não é a gestão da escola que é responsável pela qualidade do ensino e da aprendizagem. Quem é responsável pela legislação é o Conselho Escolar. Então, universidade, Ministério Público, aprendam e comecem a se aproximar do ponto certo, aonde vocês, de fato, poderão entender para, a partir daí, fazer o que precisa fazer para melhorarmos a educação brasileira. Simples assim. Mas voltando ao que eu estava falando antes, vamos lá. Nós temos 2 tipos de memória. Vou simplificar tudo. Eu vou chamar aqui de hipocampo, que lembra hipo, cavalo, coisa e tal, parece cavalo marinho, fica lá no lugarzinho do cérebro, hipocampo. Chamam de memória de curto prazo, chamam de memória de trabalho, né? E tem o córtex cerebral, lá onde está a nossa memória permanente ou de longa duração. É aquela que está lá que faz a gente ser e agir conforme nós somos e agimos. Se alguém pergunta para mim 2 mais 2, eu não preciso nem pensar, 2 mais 2 são 4. Se eu chego para uma criança de 3 anos, 1 mais 1, ela já faz lá o 2, ela já sabe, isso já está no córtex cerebral dela. Porém, notem que eu falei memória de curto prazo, memória de longo prazo. O que as escolas fazem? E eu acredito que fazem por ignorância, por desconhecer. Por quê? As escolas aplicam um teste aos alunos, um teste, vejam bem, teste que eles dizem que não é para classificar, mas é para classificar. Mas mais ainda do que classificar, é um teste para provar que o trabalho foi feito. Impressionante, né? Para provar que o trabalho foi feito. Então, como que eu vou provar que a escola ensinou? Note que até agora eu não falei em aprendizado. Como que eu vou provar que a escola ensinou? Basicamente, 99,9% das escolas brasileiras estão fazendo esse teste utilizando aquela memória de curto prazo. Por quê? A memória de longo prazo precisa vários procedimentos de aprendizagem para que ela aconteça. As escolas desconhecem, me parece. A gente chega numa escola e pergunta, o que é matética? Está todo mundo mudo, ninguém sabe. Isso é um horror, né? A escola que não sabe o que é matética. E eu também não vou explicar nesse vídeo aqui. Eu vou gravar um outro só para falar sobre matética, ok? Então veja só, nossos alunos vão para a sala de aula. Infelizmente eles vão com a ideia de assistir aula, já é um peso contrário ao aprendizado, que quem vai assistir um show não precisa anotar nada e não precisa guardar nada para levar para casa, leva apenas a boa sensação que aquele show transmitiu para ela e as coisas boas que ela pôde realizar durante o show. Às vezes é um casal, estão namorando, estão curtindo, aquelas coisas bacanas do ser humano. Agora, um show não gera nenhum tipo de compromisso de aprendizado, mas insistem em dizer, papai, mamãe, escola, de que a escola, lá na escola, o meu filho vai assistir aula. Então vamos parar com isso. O filho não tem que assistir aula, ele tem que ir aprender. Só que ele não sabe como fazer para aprender, porque a escola também não ensina. E ela não ensina porque ela também não sabe. E não é porque o professor de hoje ele está ultrapassado por causa da tecnologia. Essa é a maior falcatrua que está detonando os cérebros mais fantásticos desse planeta, que é a geração alfa, por exemplo,
onde as pessoas estão querendo incutir de que a tecnologia vai fazer um milagre que não foi feito até hoje, vai produzir um aprendizado eficaz. Tudo isso é falso. Agora, vamos voltar de novo lá. Nós falamos de memória de curto prazo, memória de longo prazo. Para ir um conhecimento, uma informação, vamos falar de conhecimento, vamos falar de coisa de escola. Aquele aprendizado esperado, não tanto assim que as crianças tenham, ele é passado. Dá até vontade da gente, até a gente se engasga, né, quando toca nesse assunto. Eu costumo dizer, pô, esse é um sinal, tá tocando na ferida. Então, vamos prestar atenção. Peço desculpa aí pela, pela tosse, mas é a empolgação de estar passando para você, papai e mamãe, professor de boa índole, professores interessados, bacana, que estão com a cabeça tranquila para desenvolver o aprendizado nos alunos, porque infelizmente nós temos professores que estão numa situação tão difícil por causa de baixos salários e supercarga de trabalho, que não dá conta de pensar como eu e você somos capazes de pensar aqui. Então, precisam de ajuda. Mas aqueles poucos que estão preparados, como eu dou aula de 20 horas para tentar fazer um trabalho melhor. Existem escolas federais que o professor ganha 40 horas, mas ele trabalha efetivamente direto com o aluno só 20 horas. Porque aquelas outras 20 horas é para isso, é para ler, para pesquisar, reuniões pedagógicas, para fazer com que realmente a educação aconteça satisfatoriamente. Voltando lá de novo, voltando para o nosso hipocampo, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quando o aluno está sentado na cadeirinha dele, assistindo aula, ele está compreendendo. Compreende, sim. Aquele que está prestando atenção, ele compreende o que o professor fala. Só que tem um problema. Compreender o que o professor falou, entender o que o professor falou, não é suficiente para dizer que houve aprendizado. O aprendizado só vai acontecer quando aquilo que foi aprendido subir ou se dirigir para o córtex cerebral. Só que existem barreiras. Se um aluno assiste uma aula, compreende, aí ele tem essa outra aula de novo daqui a uma semana. Ele leva o caderninho dele para casa, ingenuamente. No fim de semana eu vou fazer uma revisão de tudo. Ele já sente o problema. Porque naquele dia que ele aprendeu, que ele compreendeu, perdão, ele não estudou em casa. E ao não estudar, o cérebro naturalmente descarta aquilo que não foi considerado importante pelo aluno. Ou seja, é muito importante o aluno ter consciência do que ele está fazendo. Né? É igual eu falar, filho, lava essa louça aí, por favor, para o pai, para a mãe, coisa e tal. Se o filho souber o que é lavar a louça, e se ele inclusive souber por que ele está lavando aquela louça, né? Que ele tem que ter noção de que aquela louça precisa ser lavada, e não tem que ser a mãe, porque a mãe está ocupada, não tem que ser necessariamente o pai, porque o pai está ocupado, cada um fazendo alguma coisa, e o filho já está numa idade que já compreende, para ele é um exercício bom. Mas que não fique só no exercício, que fique com a compreensão mais ampla, né? Fazendo porque é necessário. Porque depois da poda da chamada puberdade, não vai ter mais motivação para direcionar nossas crianças. O que vai ter é fazer porque sabe que precisa ser feito. Olha que lindo. Vamos voltar novamente. Então, o conhecimento agora, ele está lá no hipocampo. O aluno foi para casa, dormiu, não estudou, apagou. Ih, caramba, agora ele tem que ter um caderno muito bem preparado por ele, para ele poder recuperar aquilo ali. E depois que ele recuperar, ele tem que rever mais de uma, duas, três vezes, para completar o processo de levar para o córtex cerebral. É aí que está o problema. As escolas fazem teste de ensinamento, ou seja, usa aquilo que está na memória de curto prazo para o aluno fazer uma prova, aí eles aproveitam e dizem que eles ensinaram e os alunos aprenderam. E o aluno que não foi bem é condenado. Ele pode vir a ser reprovado se ele não foi bem. Mas o sistema é tão ilusionista que ele consegue, não, vou fazer uma recuperação. O aluno tinha tirado 5. 5 eu não posso apresentar esse número lá no governo federal, então obrigatoriamente tem que fazer uma recuperação. Eu dei aula em escolas que a recuperação, sabe como era? Meia hora antes da prova, o professor tinha que falar sobre todo o assunto que vai cair na prova, etc, etc, em pouco tempo, para não devagar muito. E aí o aluno, com aqueles conhecimentos que ele não levou para o córtex cerebral, ele agora vai botar no hipocampo, compreendido, vai fazer a prova, vai tirar um 10, pasmem, é aquele 10 que vai. Mas por que pasmem, professor? Lógico, ele tirou 10, vai a nota maior. Mas lembra que eu falei que ele tinha tirado 5. Se por acaso ele tirar 2, sabe qual é a nota que vai? Não é o 2. É o 5. Então o Estado faz um jeitinho de sempre a nota mais alta, para provar que está prestando um serviço que justifica ter escola, que justifica ter escola com baixa aprendizagem, para que eles façam contratos mirabolantes com empresas de tecnologia, e por aí uma máquina horrorosa vai sendo movimentada, levando o dinheiro da educação. Então, pessoal, esse é o alerta, mas não só um alerta, é uma dica. Uma dica. Eu, professor Celso, nasci numa família que não era família rica, a gente não tinha carro, a gente não tinha televisão, o dia que conseguimos a televisão foi tão difícil, mas a gente era feliz.
E a gente só não era mais feliz enquanto criança porque eu tinha uma mãe gênio, não sabia nem ler direito. Mas ela sabia da importância do estudo e da necessidade de, quando os filhos crescessem, ter opções, poder de escolha. Isso é fantástico. Sabe o que a minha mãe fazia? Eu estudava de manhã e, na parte da tarde, até onde eu posso me lembrar, eu sempre estudei em outra escola. Escola de bairro, que tinha minha professora Lina, a professora Mercedes, e era todo dia. Todo dia eu tinha aula de reforço. E não é porque eu era fraquinho, não. A minha mãe, eu não sei porquê, achava que eu estudando mais ia ser melhor. E aí fazia aula de reforço. Chegava em casa, tinha que fazer uns exercícios lá, mostrar para ela não, para o meu irmão mais velho, de que eu entendi o que foi falado. Era assim. E isso fez diferença na minha vida, muita diferença, para melhor. Então, eu estou trazendo para vocês o alerta. Todas as crianças precisam de aula de reforço, até porque nossas escolas, conforme passam os anos, e aí as comprovações estão aí, nossa aprendizagem está decaindo cada vez mais, então papai e mamãe, para preservar seu filho, para que no futuro ele tenha escolhas, deve sim colocar seus filhos em aula de reforço, mesmo que ele seja o melhor da turma. Isso só quer dizer que ele tem uma boa, excelente capacidade de compreensão, mas compreender não quer dizer levar para o córtex cerebral. Não é à toa que a gente encontra crianças geniais, né, no ensino fundamental 1, 2, e quando chegam na faculdade, às vezes são um fiasco, porque eles sabiam, mas eles esqueceram, mesmo sendo pessoas com alto poder, alta capacidade de compreensão de algo quando algo lhe é explicado. Eu acredito que esse vídeo, se você ajudar, ele vai viralizar. E muito mais pais, mães e professores vão entender isso que eu estou falando, enquanto professor, para que possam dar o melhor para o filho. Pessoal, escolinha de bairro não falta. Se uma escola, nós ficarmos esperando a escola botar os alunos estudando no turno assim, tanto matutino quanto vespertino, ficar na escola, fornecer alimentação, sabe o que acontece? Ainda assim, eles vão orientar mal, que é o que está acontecendo. O aluno vai e estuda de manhã. De tarde, sabe o que ele faz? Ele vai jogar futebol, vai brincar disso, vai brincar daquilo. Eu falo brincar, embora as pessoas profissionais levem muito a sério o que faz, de fato, mas fazer um contraturno para simplesmente o aluno praticar esporte, ao invés de mais matemática, mais português, ou gramática, né? Mais isso, arte, também arte. Educação física, não precisa, porque se de manhã já fez, não precisa de novo, né? Então, é esse detalhe. Agora, se o papai e a mamãe tiver a condição de pagar essas professoras, professores que dão aula particular, né, eles vão tomar um susto, vai ter tanto aluno para eles agora que eles vão ser obrigados a montar turminha, né? E aí, quem sabe, eles podem cobrar mais barato e ainda ganhar mais e fazer um trabalho fantástico para a educação brasileira. A criança estuda de manhã, no mínimo ela tem que estudar mais 2 horinhas com um ou outro professor, né? Um professor ou uma professora, para reforçar, no sentido não de que o aluno está fraco, mas para levar do hipocampo, ó, presta atenção agora, levar do hipocampo para o córtex cerebral. Lá onde essa criança vai usar aquilo para enfrentar concursos, para alcançar uma boa vaga de emprego, para entrar numa universidade, para aprender determinadas coisas que sem aqueles conhecimentos ele não conseguiria. Isto é dar poder de escolha para os nossos filhos quando chegarem aos 18 anos. Se você não compartilhar esse vídeo, você está sendo egoísta. E quando a pessoa é egoísta, não flui muito as ações que ela pratica. Muito cuidado. Quando eu digo não flui positivamente, mas flui negativamente. Então, por favor, eu estou falando para as pessoas de uma aldeia imensa. E ninguém pode educar uma criança sem que toda a aldeia se envolva na educação desta criança. Nós somos essa aldeia. Nós devemos aprimorar cada vez mais nossa geração alfa para que eles tenham escolha. E eles vão precisar, porque, infelizmente, nossos políticos ainda não estão tão bem preparados para tomarem ações que, de fato, tragam melhoria. Ainda existe muita perfumaria no campo político e são poucos os políticos que escapam desse problema horroroso que é manter em suas mãos o poder e as regalias. Precisamos combater isso. Como? Não precisa ninguém ir para a rua, gritar, bater panela. Pega seu filho e coloca lá naquela escolinha. Se tiver uma escola pública, como a minha, e tiver um professor ou outro, e às vezes tem, como eu, que sai de casa aos sábados, eu estou na minha escola. Estou lá, gratuitamente. Se o aluno tiver dificuldade, ele pode ir para lá. Mas eu não fico ligado em aluno que tem dificuldade. Não é esse o objetivo somente. O objetivo é pegar o aluno que tem dificuldade, o aluno que tem facilidade de aprender. O que tem dificuldade vai compreender melhor. E o que já sabe vai passar, já está mais avançado, ele já vai passar para o córtex cerebral. O que está fraquinho vai compreender para depois passar para o córtex cerebral e ficar em igualdade de condições lá nos 18 anos. É isso, pessoal, é disso que eu estou falando. Esse vídeo já está com 22 minutos. Será que essas palavras poderão fazer uma transformação na sua forma de ver a educação? Quando o pessoal fala na legislação que é obrigação da escola e da família, pessoal, pasmem,
nem a escola e nem a família está fazendo o que tem que fazer. O que adianta nossos filhos, nossas crianças serem altamente capacitados, ou melhor, altamente potencializados, ou seja, eles têm condição para desenvolver muito, mas se nem a escola e nem a família faz o que tem que fazer por ignorância, por não ler, por não ter uma visão holística, cósmica, ampla das coisas, quem vai sofrer são eles. E falando neles, são eles e os descendentes deles. Mas eles são nossos descendentes, e se eles sofrem, a gente sofre. Então, pessoal, vamos ser inteligentes. Como diria Spinoza, vamos aprender a utilizar a razão. Utilizando a razão, a gente geralmente chega nas ações mais aprimoradas, ok? Então, volto a dizer o que eu falei no início. Todas as crianças devem fazer aula de reforço, com a intenção de levar da memória de curto prazo para de longo prazo. Senão o governo continuará testando o que está na memória de curto prazo, e uma vez que ele atestou, o aluno tirou a notinha boa, ele justifica os gastos. Mas lá na frente vem o desastre, e o governo não está nem aí. Vocês estão entendendo? Quem quiser saber um pouco mais, me segue aí. Depois desse vídeo vem outro. Aí nas descrições vocês vão encontrar a indicação de um outro vídeo que já existe, não um, mas vários, que vai corroborar com isso que eu estou falando. E não esquecendo que vocês têm, na escola de vocês, a ferramenta número 1 da educação, que é conselho escolar. Clica aí embaixo que vocês vão chegar num lugar aí que vai falar só sobre conselho escolar e o poder que o conselho escolar tem. É um poder tão grande que as pessoas de Secretaria de Educação agora têm uma estratégia de desdenhar, dizer que conselho não manda nada. Mas o governo federal diz que sim, o governo estadual e principalmente a legislação diz que sim. Então essas pessoas, meio assim, eu vou usar uma palavra, mas são pessoas horrorosas nessas ações, né? Essas pessoas de ações horrorosas que desdenham o que não é para ser desdenhado, ou seja, se nós temos uma ferramenta que é o conselho escolar, jamais vamos chegar, se eu estou aqui num certo nível, né, dentro da esfera governamental, eu não tenho que dizer que essas pessoas não apitam nada. É a mesma coisa que dizer, para que vocês vão reunir? Para que você vai fazer parte disso? Você não consegue fazer nada, vocês não mandam nada, vocês não deliberam nada. E o problema é quando nós acreditamos nisso. E da única ferramenta que, de fato, pode ajudar potencialmente, em grande escala, os nossos filhos. Para que a gente consiga deixar para ele poder de opção, de escolha, quando crescerem. Ok? Então, vai lá nas descrições que você vai ver para onde eu estou encaminhando. Eu vou procurar encaminhar vocês para um outro vídeo que ajude a ampliar isso que eu estou falando aqui, ok? E assim segue uma sequência. Todos os vídeos, todos eles que você pegar, vai ter uma indicação embaixo. O que você vai pagar? Nada. Só deixa seu joinha, compartilha e eu vou continuar produzindo essas orientações, essas explicações. E devagar, não eu, mas todos nós vamos melhorar a educação brasileira, sem praticamente gastar um centavo, apenas com mudança de atitude produzido pelo conhecimento. Ok? Isso é lindo demais, né? Então valeu. Um forte abraço para vocês. Qualquer coisa, bota lá suas perguntas ou pode nas redes sociais me encontrar, pode trocar ideia comigo. Se precisar de palestra aí na sua cidade, é só pagar a passagem. Eu vou lá e falo sobre conselho escolar e falo sobre o processo de aprendizagem. Porque a mania que as pessoas pegaram de falar ensino-aprendizagem, isso deixou a gente na escuridão, no vazio, muito tempo. Existem dois processos, o de ensino e o de aprendizagem. E eles são distintos. Sendo que do ensino é para o professor. A aprendizagem é para o aluno. Mas o professor estuda 4 anos para ensinar. E o aluno? Ele já está aprendendo? Não. Ele também precisa de preparo para o aprendizado. Nenhuma escola que eu conheço está fazendo isso. Algumas poucas, mas elas cobram muito caro. Muito caro. E essas escolas trabalham nessa linha ainda fracamente, mas eles conseguem se destacar. Ok? Então, professor Celso aqui, apelando para vocês, para que essa mensagem siga em frente. Que lá no norte, nordeste, no sul, em todos os lugares do nosso país, papai e mamãe acorde, desperte e comecemos nós a melhorarmos a educação e não ficarmos esperando empresas que levam dinheiro da educação, dinheiro que deveria ser aplicado em recursos educacionais e não são, dentro dessa balela de tecnologia faz milagre. Não, faz milagre para o bolso do empresário que faz um acordo com o prefeito e vai também para o prefeito uma moeda política, né, quando ele não é pego pelo Conselho Municipal de Educação e que leva os problemas para o Ministério Público, e quando esse Ministério Público é um ministério esclarecido. Porque se ele não for esclarecido, ele vai ouvir o prefeito, vai permitir que o prefeito contribua com uma resposta que ele tem que dar para o denunciante. E aí o denunciante cruza os braços e fala, pô, nem o Ministério Público resolve, eu vou ter que parar por aqui. Vocês entenderam, pessoal? A gravidade da coisa é grande. Então, vamos divulgar esse vídeo, né? Faço questão de dizer que o mérito é todo de vocês. Se mais para frente a educação não melhorar, eu não posso culpar nem o governo, nem os empresários, que hoje fazem uma besteira atrás da outra por conta de não ouvirem as pessoas-chave, que são os professores, né? Mesmo que o professor estude, faça mestrado, faça doutorado, eles fizeram sabe o quê? O governo cortou as reuniões pedagógicas. Acabou.
na reunião pedagógica que os professores se encontram para trocar ideia. Isso que eu estou falando com vocês, eu não consigo falar nas reuniões ditas pedagógicas que existem. Sabe por quê? Porque as reuniões foram transformadas em reunião administrativa. É só aviso. Olha, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado, agora tem a normativa tal. Aí acaba a reunião no final do dia. Coisas como essa não são ditas, não são conversadas. Dá para a gente confiar num sistema desse? Não. Então eu estou dando o pulo do gato. Matricule seu filho, que já é bom aluno, em aula de reforço. Do mesmo jeito que você põe na escolinha de basquete, tal, continua. Mas, em alguns casos, tem que escolher, porque a criança já está tão envolvida com vários esportes que não sobra tempo para levar o aprendizado a sério. Ou seja, levar os conhecimentos compreendidos lá no hipocampo para o córtex cerebral, sem o qual a criança amadurece, mas ela amadurece defasada. Né? Ou seja, o que é defasada? Por fora, vira adulto, mas lá dentro da mente, a nível de conhecimentos, ainda é uma criança. É isso que a gente tem que evitar. E essas pessoas que se formam dessa maneira, defasada, elas terão poucas boas opções. Ninguém quer isso para seu filho. É ou não é? Um abraço, compartilha, não esquece de deixar aí um joinha, deixar um like, fazer um comentário. Vamos usar a ferramenta, né, YouTube, para eles mandarem para outros lugares. E eles dizem que manda se você fizer comentário. Se você não botar comentário, não botar um like, eles fazem aquele trabalho feito também, ó, abafa. Porque eles entendem que ninguém quer saber o que esse besta aí está falando, para que eu vou encaminhar. Mas, do outro lado, se todo mundo, né, encaminhar o que o besta do professor aqui está falando, né, aí eles vão dizer, poxa, esse professor está falando algo importante. Pasmem, eles mandam para mais gente do que a gente imagina. Então, esse vídeo, eu chamo ele de vídeo cabeça, porque é ele que vai dirigir todos os meus outros vídeos que eu já fiz e que eu vou fazer. Esse vídeo vai sempre estar convidando você para verificar nas descrições aí que para onde eu estou encaminhando. Dependendo do assunto, eu estou encaminhando você para um lugar. E esse lugar é um outro vídeo onde eu vou estar conversando com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Grande abraço. Já estamos em 33h45. É o tempo que a dopamina de vocês aguenta. Se você ficou até agora, eu já diria que você é uma das pessoas na sociedade que conseguiu ter escolhas. Não podemos tirar isso das nossas crianças. Ok? Forte abraço.